mais do que o aumento da temperatura global, né, o nosso país tem sofrido muito com as variações muito bruscas desses pontos, né? Nós estamos tendo picos de chuva em momentos distintos, secas grandes, fortes frentes de geada, e isso tem impactado muito. Eu vou falar desde 2019, nós estamos sofrendo as maiores variações climáticas dos últimos 10 anos, isso claramente. Então, assim, quero deixar esse testemunho, porque não é uma questão de que vamos discutir a mudança de clima, ela acontece, né? E com certeza, uma dessas razões é a emissão de carbono na atmosfera. Então, isso tem que estar claro para qualquer um, e nós, como país, temos aí, vou dizer, né, a obrigação em relação a como ser um produtor de alimento, né? A pressão vai continuar existindo, vai ter uma pressão de um lado, que é realmente evitar as emissões de carbono, mas a pressão por alimento, quer dizer, até 2030, nós vamos ter 8,5 bilhões de pessoas no planeta. E não vai ter onde produzir alimento mais do que onde nós já produzimos. O Brasil tem investido nessa produtividade, mas tem sofrido, sim, com essa variação climática. Culturas de tempo menores, aí na cana-de-açúcar menos, porque a gente tem basicamente 8 meses de safra e a gente trabalha anualmente. Mas como milho e soja, quer dizer, soja 90 dias, milho 120 dias, acabam sofrendo mais, e não é diferente que o milho este ano sofreu tanto, né? Então, assim, o agro tem que se preocupar com a mudança climática e tem que trabalhar, sim, urgentemente, numa descarbonização da economia. E nesse ponto, eu acho assim, eu podia falar um pouco aqui também muito do setor, né, o quanto o sucro energético tem uma economia circular, que se aproveita tudo, que a gente acaba tendo vários subprodutos e que geram energia cada vez mais. A gente busca energia verde, o biogás, a biomassa, que está aí. No último leilão, agora, o dia 30, a biomassa foi responsável por 32% da venda de leilão ao governo. Então, é uma realidade clara e limpa e renovável, que já está contribuindo naturalmente com a descarbonização do planeta. Mas, como país, a gente vai enfrentar uma COP26, né? E pouco importa se é um governo, 2 governos, uma entidade, 2 entidades. O que vai estar em jogo é exatamente, e a gente tem que entender que situação de fato o país enfrenta nessa questão, nessa disputa que foi colocada, principalmente entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, em relação ao desmatamento e emissão de carbono. Eu acho que não leva a nada a gente ficar discutindo, não, nos últimos 50 anos você desmatou, mas você desmatou lá em 1800. Isso não pouco interessa. A verdade é que a gente tem um patrimônio colocado que ninguém mais tem. Quer dizer, nós temos nossos vizinhos aqui amazônicos, mas acaba sendo que o nosso patrimônio é muito maior. E quando a gente olha, quando nos colocam o Brasil como o 5º maior emissão de carbono no mundo, sempre 45%, quase 50% disso corresponde a desmatamento. Vamos ser bem claros, 90% do desmatamento da Amazônia é ilegal. Nós conseguimos cumprir o Acordo de Paris simplesmente para não desmatar, né? As nossas metas de contribuição de não emissão de carbono é muito ligado ao desmatamento. Então, o país, hoje, ele sofre, ele tem uma habilidade natural, né, em ser uma fonte de energia verde para tudo, né? Naturalmente, isso ocorre. A agricultura, inclusive. A pecuária tem condições hoje também de ser uma exportadora, uma captadora de carbono, e não mais uma exportadora de carbono. Mas nós precisamos acabar o desmatamento. Isso é ponto 1. E é isso que o Brasil tem que parar de discutir, ter a responsabilidade de ter esse patrimônio, ter esse ativo e aproveitá-lo, né? Porque basta cuidar dele, que a gente já passa a ser uma potência em relação à descarbonização e energia verde. Nós temos também, nessa COP16, um desafio muito grande que você mencionou, que é o mercado de carbono, e que não passa só pela precificação, né? O que não pode ocorrer, e há muito interesse em jogo, é que depois de tanto tempo derrubando barreira comercial, o crédito de carbono passa a ser uma barreira 4.0. Né? Estamos aí sujeitando condições de produto, principalmente de lugares menos desenvolvidos, custeando, né, pondo
um over em cima daquela produção, por eventual discussão do que seria uma emissão de carbono ou não. E aí volta a dizer, né? Olha, o Brasil, não, você desmatou, mas eu sou produtora a 3 mil quilômetros da Amazônia. Você desmatou, não, desmatei. Né? E o desmatamento tem um peso, eu não vou ficar discutindo estatística, mas não é esse o ponto que nós temos que brigar. Então, nós temos que enfrentar, sim, o mercado de carbono, nós precisamos do mercado mundial regulado, mas nós temos grandes experiências aqui no Brasil, e eu volto a falar do RenovaBio, essa é uma pauta que eu sempre tenho que dizer, é um projeto que hoje de emissão de crédito de carbono regulado, auditável, conferido, desconferido, aberto a todos, vendido em bolsa, a Patrícia vende 90% dos CBIOs no Brasil, em que você tem claramente uma forma de compensação das suas emissões de carbono equivalente emitidos. E isso tem que ser considerado, o Brasil tem que levar esse exemplo à COP26. Você não pode deixar de considerar uma transição energética para uma precificação de carbono. O nosso país tem, posso discutir um pouco mais aí em relação à energia, um pouco mais adiante, mas mais de 50% da nossa matriz energética, considerando mobilidade, considerando transporte, ela é de energia renovável. Não tem igual no mundo. Então, essa posição que o Brasil precisa ameaçar. Nós temos que, nesse caso aí, largar um pouco dessa crise aí, desse síndrome de vira-lata. A Índia, por exemplo, está abraçando o etanol de forma surpreendente, porque é uma forma que descarboniza imediatamente a sua economia, que sofre com petróleo, sofre com emissão de gases equivalentes ao efeito estufa. Então, nós temos essa demanda muito clara aí, como o país vai enfrentar na COP26. E, por fim, aí concluir em relação ao etanol. Né? O etanol, como disse até o setor expôs na Next Dubai, na Única, nós somos parte da solução, claramente. Volto a repetir, hoje no país nós temos, quando você utiliza o carro híbrido flex da Toyota, com abastecidos com etanol no Brasil, você tem o carro que menos emite gás de efeito de estufa. Se considerado do poço, né, da produção do combustível ao uso do poço à roda, ao uso do carro. Isso se você comparar com um elétrico puro na Europa, né, ou um elétrico puro nos Estados Unidos. O etanol hoje, quando você abastece com etanol com a gasolina, que nós já temos 27% de etanol na nossa gasolina, ele emite 70% menos de gás de efeito de estufa. Em outras gasolinas, até 90%. Uma habilidade desse combustível, dessa fonte de energia, e que não deve ser desprezada. E que é realmente aspirada por outros países. Eles olham para a gente e falam assim, não, mas você não tem problema nesse ponto de mobilidade. Então, o etanol vai fazer parte de toda a transição energética, com o seu uso já, né? E com outras tecnologias que venham a surgir, e aí nós podemos falar aí mais para frente de bioeletricidade, do próprio etanol ser fonte de hidrogênio, abre assim um mundo gigantesco para o etanol, e com certeza, mais uma vez, ele está ali para ser compreendido e entendido como um potencial energético do Brasil, que vai ser naturalmente uma fonte de energia verde. Acho que o mundo, a frase não é minha, a frase do Evandro Gussi, presidente da Única, já passou por uma industrialização pensando na mão de obra. O mundo hoje vai passar numa industrialização pensando na fonte energética. E aí nosso país está aí para provar para todo mundo que não há fonte mais limpa do que se produzir aqui. Obrigado a todos, fico à disposição para as perguntas.